Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquela curtida, não custa nada pessoal e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo. E vem com o tio. Pessoal, vamos agora para a nossa 19ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que trata aí do conhecimento de mundo, né, o volume 3. E nós vamos dar sequência aí na última aula, continuando a temática de presença da linguagem oral e escrita na educação infantil, ideias e práticas correntes. Em relação ao aprendizado da linguagem escrita, concepções semelhantes àquelas relativas ao trabalho e à linguagem vigoram na educação infantil. Tá? Então, em relação à linguagem escrita, nós vamos trabalhar aí concepções semelhantes àquelas relativas ao trabalho com a linguagem oral. A ideia de prontidão para a alfabetização está presente em várias práticas. Por um lado, há uma crença de que o desenvolvimento de determinadas habilidades motoras e intelectuais necessárias para aprender a ler e escrever é resultado da maturação biológica, havendo, nesse caso, pouca influência externa. Então, de um lado aí, acaba se acreditando que a criança, ela é necessário apenas uma evolução, uma maturação biológica para que a criança ela tenha as condições necessárias para aprender a ler e escrever, tá? Necessitando aí de pouca influência do professor, do adulto, né? Por meio de testes, considera-se possível detectar o momento para ter início à alfabetização. Por outro lado, há os que advogam a existência de pré-requisitos relativos à memória auditiva, ritmo, discriminação visual, etc., que devem ser desenvolvidos para possibilitar a aprendizagem da leitura e da escrita pelas crianças. Assim, os exercícios mimeografados, nem existe mais mimeógrafo, né, gente? Né? Os exercícios mimeografados ou impressos aí de coordenação perceptivo-motora, com o passar do lápis sobre linhas pontilhadas, ligar elementos gráficos, né? Levar o passarinho ao ninho, fazer pingos de chuva, né? Eles tornam-se atividades características da educação, das instituições de educação infantil. Então, assim, gente, aqui, esse comecinho, o que ele fala? Ele fala aí que muita gente acha que a capacidade de aprender a escrever, a ler e escrever, ele se deve exclusivamente a uma maturação biológica, ou seja, não depende do adulto. Em outros lados aqui, pessoal, conseguiu ver que por meio de testes, considera-se aí o momento certo para se alfabetizar uma criança, consegue se achar, encontrar aí o momento certo de alfabetização. Então, tem outras pessoas que elas defendem aí a existência de pré-requisitos auditivos, né, ritmo, discriminação visual, para conseguir aprender a ler e escrever. Ou seja, aí no caso aí não é todo mundo que consegue aprender a ler e escrever, né? Então é um negócio meio fora. Então aqui está falando que os exercícios de coordenação motora, percepção visual, traçado, eles auxiliam bastante para que a criança comece a ter esse desenvolvimento para a escrita, né, para aquela escrita alfabética. Eu acredito um pouco nisso. Minha opinião nunca vale nada, né, pessoal? Mas eu acredito um pouquinho nessa teoria aqui. Assim, os exercícios mimeografados de coordenação perceptivo-motora, né, como lápis, sobre linhas pontilhadas... não, eu já falei isso aqui, né, pessoal? Desculpa. Em outra perspectiva, a aprendizagem da leitura e da escrita, ela se inicia na educação infantil por meio de um trabalho com base própria na cópia de vogais e consoantes, ensinadas uma de cada vez, tendo como objetivo que as crianças relacionem sons e escritas por associação, repetição e memorização de sílabas, tá? A prática, em geral, realiza-se de forma supostamente progressiva, primeiro as vogais, depois consoantes, em seguida as sílabas, até chegar às palavras. Outra face desse trabalho de segmentação é a sequenciação, e sequenciação é a ideia de partir de um todo, de uma frase, por exemplo, decompô-la em partes até chegar às sílabas, tá? Acrescenta-se aí a essa concepção a crença de que a escrita das letras pode estar associada também à vivência corporal e motora, que possibilita a interiorização dos movimentos necessários para reproduzi-las, tá? Então aqui fala também, pessoal, que a aprendizagem da leitura e da escrita, ela se dá na educação infantil por um meio de trabalho com base nas próprias vogais e consoantes, ou seja, você vai começando a trabalhar vogais, depois consoantes, vai ligando sílabas até chegar a palavras e frases, ou também pode ser trabalhado ao contrário, das frases até chegar às sílabas, né, depois as vogais e consoantes aí. Então aqui só está falando as maneiras, né, de se trabalhar na educação infantil, de se introduzir a escrita
a leitura e a escrita na educação infantil. Gente, eu não me sinto muito confortável de falar isso aqui, de falar sobre esse tipo de assunto, porque, os eixos estruturantes da educação infantil, gente, é a interação social e a brincadeira. Tá? Então é a ludicidade, é a criatividade. Então assim, aí quando você começa a pegar um tema que fala muito sobre linguagem de leitura e escrita na educação infantil, cara, a Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, não trabalha nessa linha. Tá? Você tem que deixar a educação infantil para a criança ter aquela interação, tudo claro. Você vai trabalhar uma atividade de percepção visual, uma atividade de coordenação motora, mas, começar a trabalhar logo com letras, nomes, sabe, acho que foge um pouco, porque você começa a perder o sentido daqui a pouco o primeiro ano. Para que criou um ciclo de 9 anos no ensino fundamental, se você vai começar já meio que pré-alfabetizar a criança na educação infantil? Então é um negócio que eu particularmente não me sinto confortável de trabalhar com essa temática. Mas está aqui, a gente tem que trabalhar, tá bom? Por isso que vocês estão vendo que eu não estou assim muito animado, porque, cara, você começa a acelerar muito o processo, daqui a pouco você está alfabetizando criança com 3 anos, quando ela tiver com 7, ela não aguenta mais a escola. Eu não sou muito fã disso aqui, mas, gente, minha opinião não vale, tá? Vamos dar sequência aqui. Nas atividades de ensino de letras, uma das sequências, por exemplo, pode ser primeiro uma atividade com o corpo, seguida de uma atividade oral, de identificação de letras, cópia, posteriormente a permissão para escrevê-las sem copiar, né? Então, quando você vai trabalhar com letras, sequências, assim, né, pode-se primeiro aí fazer uma atividade com o corpo, né? Andar sobre as linhas, né? Ou seja, você fazer as letras no chão, andar sobre elas, né? Sentir os contornos aí das letras, por aí afora. Essa concepção considera a aprendizagem da linguagem escrita exclusivamente como a aquisição de um sistema de codificação que transforma unidades sonoras em unidades gráficas, tá? Então, assim, quando você vai, por exemplo, vai trabalhar com a criança através do corpo, né, contornando a letra, tudo ali, a criança ela vai aprendendo a grafia através aí da motricidade, né? Através dela caminhar sobre as letras, ela vai aprendendo a diferença vai aprendendo a diferença entre as unidades sonoras para as unidades gráficas e começa a fazer essa transformação. As atividades são organizadas em sequência com o intuito de facilitar essa aprendizagem às crianças, baseadas em definições do que é fácil ou difícil do ponto de vista do professor. Então o professor aí vai, né, colocando ali o que ele acha que é mais fácil, tal, para a criança aprendendo, e vai colocando aquilo de uma forma sequencial, dificultando de acordo com o aprendizado das crianças. Pesquisas realizadas nas últimas décadas têm apontado novas direções no que se refere ao ensino e à aprendizagem da linguagem oral e escrita, considerando a perspectiva da criança que aprende. Ao se considerar as crianças ativas na construção de conhecimentos e não receptoras passivas de informações, há uma transformação substancial na forma de compreender como elas aprendem a falar, a ler e a escrever. A linguagem oral, nesse caso, ela possibilita comunicar ideias, pensamentos e intenções de diversas naturezas, influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais. Seu aprendizado, ele acontece dentro de um contexto. As palavras só têm sentido em enunciados e textos que significam ou são significados por situações. A linguagem ela não é apenas um vocabulário, lista de palavras ou sentenças. É por meio do diálogo que a comunicação acontece. Ou seja, você já percebe aí que já tem uma mudança no formato de se trabalhar a leitura e a escrita com as crianças, né? A partir de novos estudos aí, em que as palavras elas só vão ter sentidos ali, sentido, né, se elas estiverem contextualizadas em alguma coisa, né? Então, assim, elas são significadas por algumas situações. Né, a linguagem, então, ela acaba sendo reconhecida a partir de uma determinada época, não apenas como vocabulário, mas a partir, por meio do diálogo, da comunicação que ela acontece. São os sujeitos em interações singulares que atribuem sentidos únicos às falas. A linguagem não é homogênea, há variedade de falas, diferenças nos graus de formalidade e nas convenções do que se pode ou deve falar em determinadas situações comunicativas. Por exemplo, né, gente, quando você fala assim, há variedades de falas, né, é só você pegar os dialetos, aí a gente falou um pouquinho disso na última aula, né, os dialetos, as formas
de se falar nas diversas regiões brasileiras. Também os graus de formalidade nas conversas, né? Quando você está conversando com seu colega, você vai conversar de uma forma, com o pai, com a mãe, você tem que ter um pouco mais de respeito. Quando você vai conversar com um policial, quando você vai conversar com um juiz, né? Então, com um chefe, né? Com um patrão. Então, assim, de acordo com as pessoas que você conversa, você vai ter um grau de formalidade diferente ali no seu assunto, tá? Na sua forma de falar, tá? Quanto mais as crianças puderem falar em situações diferentes, como contar o que lhes aconteceu em casa, contar histórias, dar um recado, explicar um jogo ou pedir uma informação, mais elas poderão desenvolver suas capacidades comunicativas de maneira significativa. Ou seja, proporcionar às crianças esses diversos significados diferentes de se expressar, para que a criança entenda quando ela pode contar uma história de uma forma lúdica, ela pode estar brincando com os colegas, quando ela precisa pedir alguma coisa ao professor, quando ela tem que levar um recado para a diretora. Então, assim, ela vai descobrir diversas formas de falar, tá? E dessa forma aí, ela vai poder desenvolver melhor as suas capacidades comunicativas, tá? De uma maneira mais significativa. As pesquisas na área da linguagem, elas tendem a reconhecer que o processo de letramento, ele está associado tanto à construção do discurso oral como do discurso escrito. Principalmente aí nos meios urbanos, né? A grande parte das crianças, desde pequenas, elas têm contatos aí com linguagens escritas por meio de diferentes portadores de textos, né? Como livros, jornais, embalagens, cartazes, placas de ônibus, né? Iniciando-se aí o seu conhecimento desses materiais gráficos antes mesmo de ingressarem na instituição educativa. Não esperando, por exemplo, a permissão dos adultos para começarem a pensar sobre a escrita e seus usos, né? Seus significados. Então a criança, por exemplo, nos grandes centros urbanos, aí no meio urbano, ela tem um contato muito cedo com a linguagem escrita, né, através de cartazes, né, placas, tudo que tem, por exemplo, inclusive, não sei se vai entrar nesse texto, nesse contexto, eu já trabalhei isso quando eu trabalhei ali a linguagem escrita, se eu não me engano. Não tô lembrado, gente. Se eu lembrar, eu coloco a minha aula, o link da aula aí para vocês. E trabalhou muito sobre esse tipo de coisa. Então, por exemplo, entra aí também, gente, a questão da linguagem simbólica. Quando a criança vê, por exemplo, um M amarelo, né? Até eu, quando eu vejo M amarelo, meus olhinhos brilham, né, gente? A criança vê um M amarelo, ele sabe que é o quê? Que é o McDonald's, né? Quando ele vê aquela letra toda enrolada, branca, num fundo vermelho, não necessariamente tem a garrafa, mas ele sabe que é a Coca-Cola, né? Ou coisa maldita que a gente não fica sem, né? E aí por diante, né? Quando eu era criança, por exemplo, você via um P e um C enrolado, eu nem sabia que tinha um C ali no meio, mas eu sabia que era o símbolo do Play Center, eu nem sabia ler. Então, assim, a criança, ela vai tendo esse contato simbólico também, onde ela vai aprendendo. Então, quando ela vê o M embaixo lá, McDonald's, ela não sabe ler, mas ela sabe que aquilo é um McDonald's. E conforme ela for crescendo, antes mesmo dela ingressar na escola, talvez ela já reconheça a palavra McDonald's sem o M, tá? Então a criança no centro urbano, ela vai tendo um contato muito maior desde cedo, e com isso acaba privilegiando ela no aprendizado, né? Quando ela chega na parte da alfabetização, ela tá assim preparadérrima ali. Elas começam a aprender a partir de informações provenientes de diversos intercâmbios sociais e a partir de próprias ações. Por exemplo, quando elas precisarem de diferentes atos de leitura e escrita, presenciam, né, diferentes atos de leitura e escrita por parte de seus familiares, como ler jornais, lista de compras, anotar um recado, seguir uma receita culinária, né? Entre outras coisas aqui. Então a criança aí, ela começa a aprender a partir de informações provenientes aí do seu próprio cotidiano. A partir desse intenso contato, as crianças, elas começam a elaborar hipóteses sobre a escrita, dependendo da importância que tem a escrita no meio em que as crianças vivem e da frequência e qualidade das suas interações também com esse objeto de conhecimento. Suas hipóteses, né, a respeito de como se escreve ou podem evoluir, ou se lê, né, podem evoluir mais lentamente ou mais rapidamente. Esse parágrafo aqui, pessoal, que eu dei uma gaguejada, na verdade ele fala exatamente aquilo que eu falei sobre a linguagem simbólica, né? Que dependendo da importância que a escrita tem no meio, que as crianças vivem, elas começam aí a elaborar hipóteses sobre o significado daquelas palavras, né, que são formadas, tá? Eu falo um pouquinho do que eu falei aí sobre a questão dos símbolos, né? Que a criança vê o M lá do McDonald's, logo ele começa a identificar o nome McDonald's sem o próprio M. Isso permite compreender por que as crianças que vêm de famílias nas quais os atos de ler e escrever têm uma presença marcante
elas apresentam mais desenvoltura para lidar com as questões da linguagem escrita do que aquelas provenientes de famílias em que a prática não é intensa. Então, por exemplo, nós temos muitas famílias, principalmente nas periferias, pessoal, famílias que não têm o hábito de ler, né? Não lê um jornal, não lê uma notícia, não lê nada, né? Só fica em mídia social e televisão e internet. E a criança, ela não vai criando aquele hábito de ler. E quando a gente fala ler, é realmente ler uma coisa escrita, uma coisa impressa. Porque hoje, principalmente, gente, que está tudo muito digitalizado, as famílias não têm mais aquela coisa de jornal, revista, e a criança não vai demonstrar esse mesmo tipo de interesse. Agora, tem famílias que desde cedo, por exemplo, aqui em casa, né, hoje eu estou aqui fazendo uma videoaula no quarto, então não dá pra ver, mas normalmente vocês pegam uns vídeos meus assim, tem uns nichos em cima da minha cabeça cheios de livros, porque tanto a esposa quanto eu, né, nós somos professores, então desde pequeno, inclusive se vocês olharem algumas videoaulas minhas, vocês vão ver aqui do lado esquerdo da minha cabeça tem umas caixinhas coloridas, que é uns livrinhos de fada lá que eu comprei para minha filha na época que ela começou a ler. E assim, nós incentivamos muito. E nós não vamos dar um livro que é chato, que a criança não quer ler, né? Por exemplo, tinha aquele Diário de um Banana, mas era um negócio meio masculinizado, minha filha não se interessava muito. Aí, o que aconteceu? Nós descobrimos ali uma coleção de livros muito parecida com o Diário de um Banana, que se chama Diário de uma Garota Nada Popular. E aí eu comecei a comprar alguns fascículos ali, minha filha se interessou, ela gostou, se identificou mais, né? Por ser uma menina, e ela contar as histórias dela, né? E então assim, quando você tem uma família que ela busca dar esse contato da leitura para a criança, uma leitura gostosa, que a criança se identifique, que ela goste ali, essa criança vai chegar na escola, ela vai arrebentar, né? Por exemplo, eu falo isso, mas para sua filha ver esse diário aí, por exemplo, ela tinha que saber ler. Sim, foi quando ela aprendeu a ler. Só que você vê, hoje nós temos muitas crianças na escola que elas aprendem a ler, mas elas leem o básico. Os caras estão alunos às vezes aí de 7º, 8º ano, a leitura dele é horrível. Ele não sabe fazer uma boa leitura, uma leitura com vírgulas e pontos. Por quê? Porque não tem a prática de ler, porque a família não lê, porque a família não incentiva. Então por isso que está falando aqui, né? Quando a criança vem dessas famílias que leem bastante, aí, putz, cara, o desempenho dela na escola, na vida dela, vai ser muito maior do que ali de uma criança cuja família não tem essa cultura de ler. Esse fato aponta para a importância do contato com a escrita nas instituições de educação infantil. Tá? Então mostra aí a importância. Tá? Mas você também não vai dar textos gigantescos para a criança da educação infantil. Você vai trabalhar historinhas curtas, muitas vezes até livros com com uma linha só, de uma única frase em cada página, para que a criança ela possa ir se familiarizando aquela frase com aquela imagem, né? O professor conta 1, 2 ou 3 vezes a história e logo a criança vai estar contando a história sozinha e logo ela vai estar fazendo essa identificação também. Para aprender a ler e a escrever, a criança ela precisa constituir um conhecimento de natureza conceitual. Ela precisa compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem, tá? Isso significa que a alfabetização ela não é o desenvolvimento das capacidades relacionadas à percepção, ou seja, perceber ela. Memorização e treino de conjuntos e habilidades sensório-motoras. Tá? A alfabetização não é isso. Tá? Antes de tudo isso, gente, a alfabetização um processo no qual as crianças precisam resolver problemas de natureza lógica até chegarem a compreender de que forma a escrita alfabética em português ela representa a linguagem e assim poderem escrever e ler por si mesmas. Então antes de tudo isso, gente, um processo no qual as crianças elas precisam resolver problemas de natureza lógica, ou seja, assim, elas precisam entender aquilo, a complexidade, qual a ligação daquilo com a vida dela, tá? Para que aí sim, encontrando um sentido, um significado, ela possa realmente desenvolver. Nessa perspectiva, a aprendizagem da língua escrita ela é concebida como primeiro, a concepção, a compreensão de um sistema de representação e não somente a aquisição de um código de transcrição da fala. Então, primeiramente, a criança ela precisa entender que a aprendizagem da linguagem escrita ela é concebida como a compreensão de um sistema de representação, tá? Representa alguma coisa, e não somente a aquisição de um código ali. Segundo, um aprendizado que coloca diversas questões de ordem conceitual e não somente perceptivo-motoras para a criança, ou seja, não é o simples fato de escrever lá o C-A-K, S-A-Sa, né? Aí vira casa, né? E aí já vocês veem que a criança ela já começa a confundir, porque o S mais o A é Sa, não é Za. Por que Sa
com pô é sapo, e sa e com CA antecedendo é casa e não caça. Gente, é muito complicado. Então a criança ela precisa aprender primeiro o conceito daquelas palavras, daquelas letras, daquelas sílabas, para depois ela poder adquirir, e não simplesmente receber aquilo como uma ação perceptivo-motora, ou seja, só o ato de escrever e juntar palavras. Outro ponto aqui, ó, um processo de construção do conhecimento pelas crianças por meio de práticas tem como ponto de partida e de chegada o uso da linguagem e a participação das diversas práticas sociais da escrita. Quais são as implicações para a prática pedagógica e quais as principais transformações provocadas por essa nova compreensão do processo de aprendizagem da escrita pela criança? Então, assim, ó, a aprendizagem da linguagem escrita, gente, ela também é um processo de construção do conhecimento pelas crianças, no qual as crianças se identificam por meio aí das práticas, tendo como ponto de partida e de chegada, gente, o uso da linguagem e participação nas diversas práticas sociais, tá? E não simplesmente escrever por escrever, ela tem que ter aquele contato na vida social dela também. E aqui tem essa perguntinha que eu fiz, né, que eu acabei nem deveria ter feito essa pergunta antes. Então, assim, quais as implicações para a prática pedagógica e quais as principais transformações provocadas aí com essa nova compreensão, né, por essa nova compreensão do processo de aprendizagem de escrita pela criança, né? A constatação de que as crianças elas constroem conhecimentos sobre a escrita muito antes do que se supunha, e de que elas elaboram hipóteses originais na tentativa de compreendê-la, amplia as possibilidades da instituição de educação infantil enriquecer e dar continuidade a esse processo. Então, assim, a gente falou lá no começo, falei de novo, né? Vou falar de novo aqui do McDonald's, né? McDonald's ou a Coca-Cola ou qualquer outra coisa aí, né? Que a gente veja. A criança, quando essa constatação da criança da escrita muito antes dela se apropriar através dos símbolos que ela conhece, que ela vai fazendo essa associação, amplia as possibilidades da escola trabalhar com a criança através do quê? Dos símbolos, né? Ah, mas a escola não pode fazer propaganda de ninguém. Mas você pode, por exemplo, pegar uma revistinha da Turma da Mônica, né? Começar a trabalhar com eles através das imagens. Aí toda vez que você pegar a Turma da Mônica, Turma da Mônica, Turma da Mônica, uma hora você pega um título lá e pega aquele logo da Turma da Mônica e coloca. Eles vão saber que é a Turma da Mônica. Porque eles estão tão familiarizados aí, Cascão, né? Aquela letra escrito Cascão, meio sujinho. Logo que você colocar só o logo do Cascão, eles vão saber que é o Cascão. Porque eles se familiarizaram com aquilo em formato de imagem. E aí eles transformaram em linguagem escrita, tá? Isso aí, como eu falei, né, amplia as possibilidades da escola trabalhar, enriquecer e dar continuidade nesse tipo de processo. Essa concepção supera a ideia de que é necessário, em determinada idade, instituir classes de alfabetização para ensinar a ler e escrever, ou seja, a criança ela vai ampliando seus conhecimentos de acordo com as práticas sociais, que volta lá na outra aula que a gente falou, né? Aprender a ler e a escrever fazem parte de um longo processo ligado à participação em práticas sociais, leitura e escrita. Ou seja, gente, ó, essa frase aqui, ela meio que firma uma opinião que eu dei na última aula lá, que eu falei que a minha opinião não vale, ela meio que firma isso, tá? Não é só a criança aprender através da maturação biológica dela, e também não é só a criança aprender através do intermédio de um adulto. Não, é a junção dos dois, tá? Ela vai ter a maturação biológica, mas ela também precisa ter o quê? Não necessariamente contato com o adulto, mas o contato, a intervenção do adulto, mas o contato com o meio social a qual ela vive, onde ela vai ver várias placas, sinalizações e tal, e a partir dali ela vai desenvolvendo a escrita, tá? Então, isso aqui meio que firma aquela minha frase lá, né? Uma teoria falava assim, não, a criança ela aprende sozinha, conforme ela vai amadurecendo, e a outra teoria falava, não, a criança ela depende unicamente de um adulto ali para passar informações para ela, e na verdade quando é a mesclagem aí dessas duas funções aí que acabam auxiliando a criança no seu ensino, no seu processo de ensino-aprendizagem, tá? Que é o quê? A intervenção do adulto, a intervenção da sua prática social, a intervenção do mundo na sua vida, juntamente com a sua maturação biológica. Junta tudo isso, a criança vai aprendendo aí
a ler, a ter esse contato com a leitura, com a escrita, e vai tendo aí o seu desenvolvimento também. Gente, a gente está aqui com quase 25 minutos, falta 5 minutinhos, só que a gente agora vai começar uma outra temática, que é a criança e a linguagem. Então, para a gente não começar uma aula, fazer 5 minutinhos, né, e quebrar a aula aí, eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Então, por enquanto, pessoal, se inscreve no canal, dá aquela curtida, bons estudos aí, até a próxima aula. Gente, essa aula não ficou tão boa quanto eu gostaria, mas como eu falei, eu não gosto muito dessa questão da linguagem escrita na educação infantil. Quando fala lá no começo sobre essa questão de ficar trabalhando letras e sílabas, educação infantil, gente, é ludicidade. Eixos estruturantes da educação infantil, podem anotar. Os 2 eixos estruturantes da educação infantil: interação social e brincadeira, gente. Ludicidade. Então não é para ficar trabalhando letras, sílabas, essas coisas. Então eu fico um pouco desconfortável, né? Eu venho aqui já de quase 2 décadas aí de sala de aula, 17 anos só na prefeitura de Guarulhos. Então, assim, gente, tenho bastante bagagem com a educação infantil, então posso falar sem medo de errar, tá? Não gosto nem um pouco dessa questão, porque foge um pouco dos eixos estruturantes da educação infantil. Mas tá aqui, a gente tem que falar, tá? Mas eu particularmente não defendo. Por isso, talvez minha aula não ficou 100% dessa vez, porque você falar de um tema do qual você não acredita, você não defende, é muito difícil. Mas, dando videoaula, nós somos soldados aqui, nós temos que falar o que está escrito e não da nossa opinião pessoal. Tá bom? Então desculpa aí se não ficou 100%, tá bom? Bons estudos aí, até a próxima aula.